Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o podcast aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E no podcast de hoje a gente vai abordar um tema bastante sensível, a questão de filmagens em unidades de saúde, geralmente realizadas por políticos, vereadores, enfim. Nós vamos saber o que diz a lei em relação a esse tema. Para conversar conosco hoje sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo aqui o advogado Felipe Damian, advogado criminalista. Seja muito bem-vindo aqui, doutor. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Muito importante esse espaço aqui para a gente trazer alguns esclarecimentos. Quero cumprimentar também os ouvintes e agradecer mais uma vez esse convite, parabenizar o presidente Marcelo Matias pela brilhante gestão que vem fazendo à frente do Simers. Doutor, do ponto de vista jurídico, existe alguma permissão para realizar filmagens em unidades de saúde, em hospitais, por agentes públicos? Então, os agentes públicos, eles podem fiscalizar as áreas comuns do hospital, das unidades de saúde. Eles podem fiscalizar para eventualmente verificar uma superlotação da unidade, para verificar a qualidade, as condições de trabalho, para verificar a precariedade do sistema. Isso tudo pode ser fiscalizado. Agora, isso não outorga a eles, e aqui incluímos os vereadores, a prerrogativa de entrar em ambientes restritos, em ambientes controlados. Eles não têm essa prerrogativa. Eles não têm nenhuma prerrogativa diferenciada pelo fato de ser um vereador. O vereador em si, ele tem essa prerrogativa, ele tem o poder, o dever de fiscalizar. Então, ele pode, além de fiscalizar as áreas comuns, ele pode convocar, eventualmente, secretários municipais para prestar esclarecimentos, oficiar requerendo documentos, informações, tudo isso ele pode fazer. Todavia, essa prerrogativa que eles possuem para fazer essa fiscalização não outorga a eles o direito de entrar nessas áreas restritas, nessas áreas controladas, nas unidades, nos hospitais. Isso eles não podem fazer. E aqui é um ponto... Muitas vezes até em sala vermelha, né, doutor? Isso, Teve um caso em Minas Gerais recente que o pessoal procurando no Google pode ver acho que é a questão mais delicada que já ocorreu numa situação dessas, que um paciente estava sendo atendido na sala vermelha, que foi invadida por um vereador, e esse paciente veio a óbito. Isso foi noticiado, amplamente noticiado nos jornais. Agora, o vereador, ele pode entrar ele não pode entrar nesses ambientes restritos, e a grande questão que se coloca é a questão da imunidade parlamentar, que é uma prerrogativa outorgada aos vereadores, que estão cumprindo esse mandato. Então, é muito interessante e complexo. Eu falo interessante porque eu gosto da área jurídica dessas discussões. Sim. Que são um tanto quanto complexas. Eu vou tentar me fazer entender aqui, porque os vereadores, eles têm a imunidade parlamentar. Todavia, eles não podem adentrar, como já foi referido, nesses espaços, nessas áreas restritas, nessas áreas controladas, sem a autorização do hospital, da direção técnica. Então, se eles entrarem nesses espaços, eles podem estar incorrendo no crime de abuso de autoridade. Vale aqui destacar que o vereador, ele não responde por constrangimento ilegal, que constrangimento ilegal é constranger alguém a fazer alguma coisa mediante grave ameaça ou violência. O agente público, ele responde por abuso de autoridade. Então, se ele entrar sem autorização nesses espaços, ele responderá por abuso de autoridade. Todavia, ele filmando isso, ele vai estar produzindo uma prova contra si mesmo de que, eventualmente, ele incorreu no crime, no delito de abuso de autoridade, podendo, eventualmente, vir a ter o mandato cassado. Só que, quando ele grava essa situação, ele coloca nas redes sociais, ele tem a imunidade parlamentar, e muitas vezes se confunde ao ele poder entrar nesses espaços em razão da imunidade parlamentar, que não é o que ocorre. O que ocorre é que ele pode fazer críticas no estrito cumprimento dessa fiscalização. Ele pode tecer crítica aos médicos, à direção do hospital,
isso ele pode fazer, ele tem essa prerrogativa, essa imunidade parlamentar, o que torna a questão tanto quanto complexa, que ele não pode postar isso, mas geralmente eles postam fazendo essas críticas para ter um ganho político, podem incorrer no crime de abuso da autoridade, mas eles podem sim, pela imunidade parlamentar, fazer essas críticas. Claro que eles não podem desviar da sua finalidade, que é esse exercício da fiscalização. Críticas a respeito de situações determinadas e nunca pessoalizadas a um determinado médico ou diretor ou profissional de saúde. E doutora, a gravação de consultas, ela pode violar a questão do sigilo profissional? Só para a gente aprofundar mais na questão. Essa é uma questão muito conceitual, na realidade, porque eu percebo, Cláudia, que muita gente fala sobre essa possibilidade de violação do sigilo profissional. Mas uma coisa que é muito importante pontuar aos ouvintes é que quem viola o sigilo profissional é o médico. Isso é uma infração médica, uma infração ética médica. Então, se o médico vier a violar o sigilo profissional, seria numa situação que eu imagino que dificilmente ocorreria, que é permitir que um terceiro grave a consulta, e aí sim ele estaria violando o sigilo médico. Agora, se um vereador grava ilegalmente um atendimento, uma consulta, o médico não estará violando o sigilo profissional, porque quem viola o sigilo profissional, quem é o que a gente chama no direito penal, aqui trazendo um pouco para a minha área, o sujeito ativo do fato. Quem faz ação é o vereador, o político, enfim. Isso, e quem é sujeito passivo, quem pode responder por violação do sigilo médico é o médico. Doutor, o médico ele pode impedir essas gravações durante o atendimento? Como é que ele deve proceder na prática se ele está ali atuando numa sala de emergência e entra algum agente público, a gente está falando do vereador aqui, mas pode ser, enfim, gravando. Como é que ele deve proceder? Primeiro de tudo é manter a calma. É uma situação de muito estresse. Muitas vezes a própria atividade médica já traz um estresse inerente à profissão de atender situações muito delicadas e complexas, que as pessoas estão extremamente vulneráveis naquele momento. E quando uma pessoa chega, interrompe uma consulta ou um atendimento de maneira ilegal, porque, reitero, ela não pode fazer isso. Outra questão importante aqui é que existe o poder de fiscalizar os hospitais, mas não o ato médico. E aqui a gente está falando quando o ato médico é fiscalizado, quando uma pessoa adentra num ambiente de consulta, de internação, num ambiente ambulatorial. Então, esse ato ele não pode ser fiscalizado. Então, o ideal é que o médico, mantendo a calma, com uma postura adequada, diga que interrompa o ato e diga que não permite que a consulta ou atendimento seja gravado. Dito isso, caso haja uma insistência, é necessário que ele fale com a direção técnica do hospital, com a coordenação, para que esse ato cesse, eventualmente, num caso limite, chamando a segurança, porque o médico não é obrigado a fazer uma consulta com a presença de terceiro e nem deve, sob pena, aí sim, de estar violando o sigilo profissional. E, doutor, quais podem ser as implicações penais, de uma gravação indevida dentro de um consultório, de um ambiente hospitalar, uma sala de atendimento, enfim? Aí a gente vai voltar um pouco àquela discussão das prerrogativas, que para mim é um tanto quanto complexa e fico também à disposição para eventuais esclarecimentos e dúvidas com relação a isso. Por quê? Os vereadores, eles têm essa imunidade parlamentar para fazer as críticas. Todavia, essas críticas, como eu falei, não podem ser pessoalizadas. Eventualmente, eles podem denunciar um ato específico ou a ausência de um profissional de saúde, mas eles não podem, em momento algum, falar sobre o profissional médico no sentido de injuriá-lo, falar esse médico é incompetente, esse médico é criminoso. Isso tudo não pode ser feito, porque aí existe um desvio de finalidade que não está abarcada pela imunidade parlamentar, que é quando a pessoa pessoaliza, quando esse vereador pessoaliza a crítica a um determinado profissional. Outra questão muito importante que a gente precisa pontuar é que o ato em si de entrar num ambiente restrito ou controlado sem autorização, por si só, pode configurar o crime de abuso de autoridade. E a divulgação
dessa agravação, aí a gente está falando de coisas que podem eventualmente configurar um crime contra a honra, que seria a calúnia, a difamação, injúria, eventualmente um dano moral, que aí teria uma responsabilidade civil, que é um pouco mais tranquilo de se comprovar que ocorre, mas nas questões dos crimes contra a honra a gente ficaria nesse limbo, digamos assim, nessa situação limítrofe de dizer o que é a fiscalização, o exercício da fiscalização que os parlamentares têm e o que é a crítica pessoalizada. Então é bom que se procure um advogado da sua confiança para esclarecer se naquela situação qual é um enquadramento adequado. Doutor, e se esse paciente que está nesse estabelecimento, né, nessa sala de atendimento, enfim, se a imagem dele for exposta sem um consentimento, quais são as consequências jurídicas? O ideal é que, tanto para o paciente quanto para o médico, que sejam expostos numa situação dessas, é que eles ingressem eventualmente com uma ação civil indenizatória por danos morais. Isso, né? inclusive, se ele se deparar, esse médico, com a imagem dele numa rede social. Filmaram, colocaram ali para tudo. Isso é o caminho, digamos assim, mais tranquilo, juridicamente falando, porque aí a gente está diante da exposição numa pessoa de uma violação ao direito da imagem, da intimidade, e que eventualmente a pessoa pode se sentir ultrajada, se sentir ofendida nos seus direitos e procurar a justiça por meio de uma ação indenizatória pedindo os danos morais, inclusive com uma tutela de urgência para que esse vídeo seja retirado do ar o quanto antes. Doutor, é recomendado que esse médico registre uma ocorrência? Comunique a direção técnica do hospital, enfim, do local? É muito importante que isso seja registrado no prontuário. Qualquer intercorrência que fuja, acho que a medicina em si, tudo deve ser registrado no prontuário, principalmente essas intercorrências que fogem do comum, que é um documento que comprova o que aconteceu durante aquele atendimento. Depois, comunicar a direção técnica, a coordenação e, eventualmente, sim, registrar um boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência ele não tem a finalidade tão somente de fazer uma notícia crime contra alguém, dar um início a uma investigação criminal. A gente sabe, até mesmo quando a gente perde os documentos, é comum que a gente registre um boletim de ocorrência. Mesmo que o profissional da saúde entenda que não se trata de um crime contra a honra, é importante que se registre o boletim de ocorrência para narrar os fatos e tenha o registro da data, da hora, e que nada disso possa ser questionado, digamos assim, dentro de um processo judicial. Doutor, para finalizar então, né, o que a legislação sinaliza como o caminho mais seguro para preservar então o ato médico e evitar responsabilizações? Eu acho, primeiramente, Cláudio, que o importante é buscar um apoio institucional, porque são situações muito complicadas, são situações que envolvem muitas vezes os ânimos exaltados. Então, quando eu digo que o médico tem que manter a calma diante de uma situação dessas, é justamente para evitar que outras consequências jurídicas existam. Então, buscar apoio institucional, e aqui o CIMERS tem um plantão 24 horas, então, acontecendo uma situação dessas, busque um apoio institucional, busque o plantão do CIMERS para saber o que fazer nesse momento, né, para buscar esse auxílio, e também é muito importante que se procure um advogado, uma advogada da sua confiança. Por quê? Na minha experiência, e quando a gente fala em advogado criminalista, a gente tem a imagem da pessoa que só defende aqueles que estão sendo imputados de alguma acusação. Mas, na realidade, muitas vezes a gente também é procurado pelas vítimas para que a gente faça um boletim de ocorrência, para que a gente registre, e essa parte também é muito importante. Procurar esse profissional, procurar esse advogado, essa advogada da sua confiança, para que entenda os fatos, procure juntar os documentos necessários de uma maneira que a história que será contada será muito bem documentada, já no boletim de ocorrência, já eventualmente numa notícia crime, e isso, para mim, é muito importante para conseguir evitar qualquer responsabilização. Então, a minha sugestão é essa, buscar o apoio institucional e também buscar um profissional da área do direito, um advogado, uma advogada, para
organizar melhor, para contar melhor essa história do ocorrido de uma maneira que juridicamente consiga delimitar qual é o fato, o que ocorreu e por que eventualmente a autoridade policial ou até mesmo a justiça deve intervir nessa situação. Além de registrar tudo também no prontuário, né? Prontuário médico. Outro lugar que é importante registrar também, eventualmente, mensagens no WhatsApp. O próprio vídeo do Instagram, é bom que se faça uma ata notarial para registrar a veracidade daquilo que está sendo divulgado. Isso também é um ponto muito importante, que um advogado e uma advogada, com certeza, indicaria, sendo consultado a respeito disso, faria essa indicação. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Para quem tem mais dúvidas sobre esse tema, mande mensagem para nós aqui na descrição desse vídeo. E lembrando, busque o apoio institucional aqui do Simers. Nós temos um plantão jurídico 24 horas. O podcast de hoje fica por aqui, mas daqui a 15 dias nós teremos um novo episódio. Até mais!